Bom, meus amigos, seguidores da Neuroderm, estamos aqui hoje, dia 14 de março de 2020. Estamos passando por um período complexo, né? No momento, essa pandemia do coronavírus, novo coronavírus, a doença chamada Covid-19. Então, antes de começar esse vídeo hoje, que será sobre o túnel do carpo, gostaria de falar a vocês para não terem pânico, não se desesperarem, mas que medidas devem ser feitas para diminuir a contaminação, a proliferação dessa doença. A doença não é grave, mas a sua proliferação é muito rápida e isso é que nós devemos evitar. Então, é importante sim lavar as mãos com muita frequência, evitar o contato interpessoal e principalmente as aglomerações. Então, assim, se você puder evitar reuniões, evitar formaturas, evitar eventos em que muitas pessoas estarão juntas num ambiente fechado, é bom evitar até a gente passar por essa pandemia. Então esses são os conselhos, mas sem pânico, não precisa de pânico. A doença não é uma doença grave, a doença é como se fosse uma gripe, né, na maioria das pessoas, mas o problema é a quantidade de pessoas que vão ficar doentes. Então essa quantidade de pessoas nós temos que diminuir e só vamos conseguir isso tomando essas medidas. Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre síndrome do túnel do carpo. Uma doença que acomete muitas pessoas, principalmente as mulheres, bem delimitante para quem tem sabe o que eu estou falando. É uma doença que provoca dores nas mãos, queimação nas mãos, dormências, né? Os médicos chamam de parestesias, são as dormências. Ela acomete mais o horário noturno, e normalmente quando a pessoa está fazendo atividades repetitivas. Então os sintomas são dor na mão, principalmente na região do polegar e do primeiro dedo, né, no caso do indicador, dormências e dor na região do punho, e pode evoluir para fraquezas em que começa a ter quedas de objetos da mão e atrofias, que são perda da musculatura dessa região chamada região tenar, região do polegar, né? Quem tem sabe o que eu estou falando, que é bem debilitante e às vezes fica muito preocupado quando dá na mão esquerda, né? Porque pensa logo que pode ser alguma coisa do coração, mas existem diferenças, né? Normalmente o coração, quando é algum problema do coração, pega o braço todo. No caso do túnel do carpo, é mais concentrado do punho para a mão. Além disso, a questão de ser noturna é muito característico da doença, aquela queimação noturna. E é uma doença de fácil tratamento, entendeu? O tratamento inicial, o diagnóstico, né, antes do tratamento, temos que falar sempre do diagnóstico. Então, o diagnóstico tem a suspeição clínica, acha que é túnel do carpo, o médico vai pedir o quê? Vai pedir eletroneuromiografia e, dependendo da situação, às vezes uma ultrassonografia. Fechando o diagnóstico, vai ser feito o tratamento. O tratamento ele consiste em fisioterapia e imobilização. Existem umas ordens de imobilização do punho que ajudam bastante. E medicação anti-inflamatória. Pode ser feito também alguns medicamentos para modular a dor, que na maioria das vezes são antidepressivos. Pode ser feito ainda, além da fisioterapia e dos medicamentos, as infiltrações, que consiste na injeção de corticoide na região do túnel do carpo. Bem, doutor, mas o senhor falou em túnel do carpo. Isso às vezes a pessoa tem dúvida, né? Quer saber o que é o túnel do carpo? Então vou comentar com vocês o que significa a região do túnel do carpo. Então, quando a gente fala túnel do carpo, é um túnel que tem no punho, em que passa por essa região algumas estruturas, entre elas o nervo mediano. E existe um ligamento chamado ligamento transverso do carpo, que fica por cima do nervo mediano. Esse ligamento é que comprime o nervo. Então, na região do punho, da mão, tem uma compressão desse nervo e por isso causa as dores. Então, isso é a síndrome do túnel do carpo, que pode ter várias origens. A mais comum são os esforços repetitivos, mas pode ser causada também por artrite reumatoide, por hipotiroidismo, obesidade,
cistos na região que podem comprimir o nervo. Então, a dor na mão acontece pela compressão do nervo na região do túnel do carpo. E o tratamento? Quando os medicamentos, a fisioterapia e a mobilização falha, nós temos as infiltrações, e quando falha as infiltrações ou quando já existe alguma fraqueza da mão, indicamos o tratamento cirúrgico, que é a descompressão do nervo mediano. O que se faz no tratamento cirúrgico? Faz-se a abertura desse ligamento transverso do carpo, liberando o nervo mediano, quer dizer, tirando a compressão que existe sobre o nervo mediano. E como é feita essa descompressão? Bom, ela pode ser feita de duas formas. Temos a técnica endoscópica, em que é uma incisão bem pequena, de 1 centímetro, e temos a técnica microcirúrgica, em que fazemos uma incisão de 3 centímetros. É uma cirurgia relativamente de boa recuperação, resultados bons, com melhora da dor, melhora da função da mão. Normalmente de 30 a 60 dias o paciente já está recuperado para fazer suas atividades normais do dia a dia. É uma cirurgia rápida, em torno de 1 hora, 40 minutos a 1 hora, feita com anestesia local, alta no mesmo dia, quer dizer, tem apenas um dia de internação. Então é uma cirurgia que dá bons resultados quando bem indicada e que restabelece o paciente nas suas funções normais, desde que essas funções não exijam esforço repetitivo, porque se o paciente tiver esforço repetitivo, ele pode voltar a ter a síndrome do túnel do carpo. Então, isso tem que ser evitado, tá certo? Bom, espero que vocês gostem aí da nossa aula sobre o túnel do carpo. Espero os comentários de vocês. Não deixe de ver nosso vídeo no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Deixe o seu like ou seu dislike. E vocês podem perceber que hoje eu estou aqui no fundo da nossa gravação, um local onde eu me sinto em casa, que é a quadra de tênis. Tênis é meu esporte preferido e indico a todos para que não deixe de praticar o esporte. Esporte é fundamental, esporte é vida e aumenta a sua longevidade. Um abraço a todos e vamos manter as medidas de controle do coronavírus, tá, gente? Vamos evitar as aglomerações, tá certo? Mas sem pânico, tá? Sem pânico. Um abraço a todos e um bom final de semana.